ponto trabalhar com a 13.303 pode aumentar o faturamento de uma consultoria, honorários de um advogado, enfim. Como que estão as contratações das estatais hoje em termos de volume? Olá pessoal, de volta para a gente falar um pouquinho sobre as licitações das empresas estatais, né? Nós estamos fazendo uma série de lives sobre a Lei 13.303. Muitos alunos tiveram das empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Então, eu convidei a Cláudia, que é professora aqui do Especialista Referência, que vai conversar com a gente sobre as licitações das empresas estatais. Vamos começar conversando sobre isso, ouvindo as dúvidas de vocês sobre isso também. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite, professor. Prazer estar aqui. Vamos conversar agora sobre a nossa lei das estatais, que é um pouco esquecida. É isso aí, pessoal. É uma live de aquecimento para o lançamento do curso completo da Lei 13.303. É um pedido antigo de vocês, nós não conseguimos atender antes, porque, querendo ou não, a Lei 14.133 é a vedete, né? O que todo mundo está precisando entender. Mas a verdade é que muitos dos institutos da Lei 14.133 saíram da Lei 13.303, já existiam anteriormente. E isso vai ser interessante também. Vamos falar um pouquinho das diferenças de uma lei para outra, né? Então, professora Cláudia, vamos começar explicando quais são as entidades que precisam seguir a Lei 13.303, né? Professor, com relação a esse assunto, a Lei 13.303 é uma lei que a gente considera específica. Por quê? Porque quem se utiliza dela são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ela só tem aplicabilidade para essas duas empresas, né? E a gente costuma dizer que elas têm um caráter específico, justamente pelo tratamento diferenciado em razão do objetivo pelo qual essas empresas foram criadas, diferentemente da 14.000, que a gente considera como se fosse uma lei geral, né? Porque, tirando a empresa pública e a sociedade de economia mista, realmente todos os outros órgãos vão se utilizar da 14.133. É importante a gente lembrar, pessoal, que a 14.133 expressamente se afasta, ela mesma se afasta no caso das licitações das empresas estatais. E aí, quem é que deve conhecer a Lei 13.303, Cláudia, e por quê? Voltando para o que o senhor falou, realmente, tanto a 14.000 quanto a 13.303, elas já trazem logo no início a quem cabe a utilização de cada uma delas, né? Então, quem deve conhecer a lei? Todos que trabalham com licitação, professor, no meu entendimento. Por quê? Porque quando você conhece a lei, você tem a possibilidade de orientar. Se você for pelo lado do licitante, você tem mais capacidade de orientá-lo diante de um edital, né? De minimizar a possibilidade de erros, né? E se você for um empregado de uma estatal, aí nem se fale, né? A gente tem que conhecer todo o instrumento com o qual a gente trabalha. Mas eu acredito que todos que trabalhem com licitação devem conhecer, até para poder fazer a diferenciação entre um procedimento e outro, diante de um edital. Isso. Pessoal, olha, a Lei 13.303, ela é de 2016. Isso. Ela regulamentou as estatais, né? Ela não trata só de licitação, tá? É importante aí para os alunos que estão começando agora. Ela é uma lei que regulamenta as empresas estatais, ela define regras de constituição, conselho de administração, prevê ali a obrigatoriedade da diretoria, as regras das diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista, enfim. O fato é que a Lei 13.303 implementou um processo licitatório diferente para as empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica. Na época, a lei deu um prazo de 2 anos para as estatais se estruturarem de acordo com ela. Então, na verdade, algumas até foram antes, mas a maioria das empresas estatais passaram a usar a 13.303 integralmente a partir de 2018. Então, ela também não é uma lei assim antiga, não é uma lei razoavelmente nova e que ainda gera muitas dúvidas para aqueles que atuam com empresas estatais, né? E muitos institutos, como eu estava conversando aqui, a possibilidade do sigilo do orçamento,
a possibilidade de contratação integrada, semi-integrada. Alguns desses institutos já nasceram antes de virem para 14133, já nasceram na Lei 13.303. Entender a diferença entre 14133 e 13.303 é muito bacana, Cláudia, porque como advogado, muitas vezes, você quer auxiliar empresas a ganharem processos licitatórios e essa empresa pode fornecer tanto para órgãos públicos quanto para empresas estatais. Exatamente. Então, você abre e aumenta o seu leque. Vale lembrar, antes de eu passar para a dúvida que eu vou tirar com a Cláudia, vale lembrar que, embora a Lei 13.303 não se confunda com a 14.133, o entendimento do TCU hoje é de que as licitações feitas pela Lei 13.303 também devem ser publicadas no PNCP, o que facilita aqueles que estão atuando com empresas e querem garantir contratações, delas atuarem ao mesmo tempo com empresas estatais e com órgãos públicos e entidades, né? Me diz uma coisa, Cláudia, dentro desse contexto, e até que ponto trabalhar com a 13.303 pode aumentar o volume de trabalho, o faturamento de uma consultoria, honorários de um advogado, enfim. Qual é a quantidade hoje percentual? Não sei se você tem uma ideia de como que estão as contratações das estatais hoje em termos de volume. As contratações das estatais, elas são bem nichadas, né? Mas o advogado ou o operador que trabalhe com licitação, ele conhecendo as duas legislações, com certeza ele aumenta o seu valor em termos de conhecimento, porque ele imprime mais segurança jurídica naquela assessoria que ele vai prestar. Por quê? Porque ele sabe distinguir as diferenças entre uma legislação e outra. E não incide num erro como, por exemplo, documentos de habilitação, que são diferentes, né? Prazos de recurso, né? Que também tem uma outra realidade, né? Realidade diferente entre uma legislação e outra. Então, quando você agrega esse valor, né, esse conhecimento, você aumenta o seu valor no mercado. Né? A pessoa que é atendida por você tem muito mais credibilidade e muito mais tranquilidade para minimizar as chances de um fracasso. E isso faz com que os honorários aumentem. Né? Só para a gente dar um exemplo a um aluno. Para a empresa participar de uma licitação com a Lei 13.303, quais seriam os requisitos básicos de habilitação diferente da 14.133, que a gente sabe que tem uma quantidade maior de requisitos? Ela tem que ter a parte específica de qualificação técnica, tem que ter a parte econômica financeira, a parte que identifica a pessoa jurídica ou a pessoa física que está participando da licitação, porque a 13.303, ela não traz modalidades, né? Ela traz procedimentos de licitação. Então, essa modulação, ela tem uma variação de acordo com o objeto. Né? Mas, em tese, é isso. A regularidade econômico-financeira, né? A documentação que faça o arcabouço para identificar aquela empresa que está participando, né? E a parte técnica. Né? Esses três, eu diria que são fundamentais. Então, a regularidade trabalhista, a CNDT, por exemplo, aquela regularidade trabalhista da Justiça do Trabalho. A lei 13.303, ela afastou a certidão trabalhista, a fiscal, né? Inclusive a declaração de trabalho de menor, né? Que há uma dúvida, porque é uma previsão constitucional, né? Então, dá uma dúvida aí. Então, mas ela afastou a exigência. Muitas vezes, Cláudia, uma empresa que você hoje está atuando e que está com um débito trabalhista ou com um débito fiscal e não consegue ter uma CND para participar de uma licitação da 14.133, ela pode conseguir participar de uma licitação da Lei 13.303. Ou seja, muitas vezes você pode trazer uma alternativa para a empresa que ela sequer sabia, né? Exatamente. É um nicho que às vezes não é oferecido, né, ao empresário, ao licitante, né? Porque como ela é pouco falada, ela é muito restrita, às vezes o licitante nem sabe que existe esse mercado, né? Que é um mercado que, em termos de licitação, ele é muito mais simplificado pelo próprio objetivo, como eu falei, da constituição da empresa, que é atividade econômica ou prestação de serviço, como na ponta regida pelo direito privado. Então, ela tem que ser mais célere,
né? Então, o procedimento na 13.303, ele é mais célere. Por isso, a mitigação documental, né? Diferentemente da 14.133, que entra naquele rito que a gente conhece já, né? Que é isso que a gente está tentando mostrar, pessoal. A Lei 13.303 é um plus. A 14.133 é fundamental. Hoje, na minha concepção, até mesmo para você licitar nas empresas estatais, você precisa entender um pouco dos aspectos da 14.133 no que diz respeito à parte principiológica. Você precisa entender a publicação no PNCP, conseguir mexer no PNCP e nas plataformas, mas a Lei 3.303, ela nem sempre é obrigatória para quem atua com licitações na 14.133. Não. Então, no fim das contas, ela é um diferencial, ela é um plus. É o momento em que você tem uma oportunidade de acrescentar ao seu portfólio. Você, por exemplo, que está oferecendo uma consultoria em empresas privadas, não, olha, eu tenho aqui no meu portfólio a possibilidade de fazer com que você contrate com órgãos públicos, mas eu também consigo ampliar aqui para você contratar com empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, aqueles que querem faturar com consultoria, e olha, e é um nicho bacana, Cláudia, para servidor público, né? Muito Porque bom. como esse servidor muitas vezes fica um pouco impedido de contratar de auxiliar empresas para contratar com o órgão, porque ele mesmo às vezes está ali dentro do órgão, ele está livre para auxiliar as empresas a atuar com empresas estatais, né? Isso, exatamente. Ele pode auxiliar a contratação, e isso é muito bom. É um nicho de mercado que eu não vejo ainda ser muito explorado. Né? Pois é. Essa assessoria. Isso aí. Pessoal, então, hoje a gente começou a fazer uma série de lives, eu e a Cláudia. Lives curtinhas, tá? Porque a gente vai finalizar as nossas lives curtinhas com o nosso grande evento que vai acontecer no dia 11 de setembro, às 19 horas. Nós teremos o lançamento do nosso curso. E aí nós vamos trabalhar as empresas estatais com toda a intensidade e os detalhes. Na verdade, a Cláudia, que hoje é especialista na área e está atuando e faturando na área, vai nos ajudar aqui a ensinar como fazer para faturar com empresas estatais. Eu deixo claro que a Lei 13.303 eu conheço bastante na teoria, mas não atuo na prática com ela. Né? Eu atuo com órgão público, não atuo com empresas estatais, então tenho certeza que muitos aspectos práticos desse eu vou aprender com a Cláudia também. Os aspectos teóricos, dado o tempo de estudo que a gente tem, obviamente já conheço e já consigo ajudar também. Mas é isso, nós estamos fazendo uma série de lives. Amanhã, às 7 horas da manhã, a gente se encontra de novo, né, Cláudia, para fazer mais uma live. Às 7 horas. Para conversar com os alunos já um novo tema referente a 13.303. Eu quero ver se a gente já trabalha um ponto específico dentro da Lei 13.303 que a Cláudia considere vantajoso e que possa ser aproveitado. E a gente vai seguindo amanhã e na terça-feira, às 7 horas da manhã, nós faremos essas lives curtinhas, porque na quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa live de lançamento aqui, tá certo? Esperando todos vocês. Cláudia, grande abraço, minha querida. Dá um espaço para você se afastar. Muito obrigada. Se despedir do pessoal aí e convidar todo mundo para as nossas lives. Bom, muito obrigada. Eu agradeço a presença de todas. Não deixem de participar da live e do lançamento no dia 11. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até amanhã, hein? Até amanhã.